Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Pablo Melo, professor de Geografia. Estamos iniciando mais um ciclo de diálogo, de debate, de bate-papo, seja como vocês quiserem chamar. O mês de agosto também vai ser marcado por aulas remotas. E a primeira aula será sobre a União Europeia, né? Quem é a União Europeia, né? Que considerações iniciais podemos fazer sobre a União Europeia? Aí vocês estão diante da bandeira da União Europeia. Sobre a União Europeia, eu gostaria de dizer o seguinte: a União Europeia, também conhecida como UE, é um bloco formado por 28 países integrados economicamente, com atuação conjunta em diversas ações políticas e livre circulação de mercadorias e pessoas. Apesar da crise financeira, social e política que alguns de seus países membros enfrentam, principalmente desde 2008, esse bloco representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Então, uma das maiores forças econômica e política do mundo. Países integrantes da União Europeia, com economias mais frágeis e que haviam recebido pesados investimentos externos, a exemplo de Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, viram-se em sérias dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. A instabilidade econômica criada gerou incertezas sobre a permanência de alguns desses países no bloco e sobre a coesão da própria União Europeia. Algumas dessas economias, gente, já se recuperaram ou estão em recuperação. Vale ressaltar que em junho de 2016 o Reino Unido realizou um plebiscito para decidir se continuaria na União Europeia. Esse episódio ficou conhecido como Brexit, que vem das palavras em inglês Britain, Grã-Bretanha, e exit, saída. Com 52% dos votos, a população britânica optou pela saída da União Europeia. E agora, em janeiro desse ano, foi consolidada esta saída. Tá ok? Algumas considerações iniciais apenas. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a origem desse bloco. Bem, a origem da União Europeia ela é marcada pela necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa instável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial. Essa instabilidade toda foi o fator determinante da construção histórica desse bloco. Em sua origem esteve a Comunidade do Carvão e do Aço, conhecida como CECA, que em 1951 reuniu 6 países membros. Então, quais eram esses 6 países? França, Alemanha, Itália e os integrantes do grupo chamado Benelux, que era Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. No ano de 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a CECA, Comunidade do Carvão e do Aço, passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia, também conhecida como CEE, e previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Então, qual era o objetivo? O objetivo era, posteriormente, transformar a Comunidade Econômica Europeia em um espaço de livre comércio, com tarifas de importações unificadas, digo. Então seria uma livre circulação livre circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços, para com isso, a partir daí, eliminar as barreiras tarifárias, as barreiras alfandegárias. Bem, o bloco evoluiu, né? Ele não ficou apenas com 6 países, ele evoluiu. Hoje, como eu iniciei dizendo para vocês, que tem 28, e vejamos como foi que ocorreu essa evolução. Olha só, em 1973 incorporaram-se à Comunidade Econômica Europeia, a CEE, mais alguns países, que foram Reino Unido, Irlanda e a Dinamarca. No ano de 1981 entra a Grécia, e no ano de 1986 entra a Espanha e Portugal. Nesse último ano foi assinado o Ato Único Europeu, que assentou as bases de uma futura unidade política dos países do bloco. No ano de 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar, então, União
Europeia e fixaram-se os critérios para a adoção de futura moeda única pelos países membros. 3 anos depois, ingressaram no bloco a Áustria, a Suécia e a Finlândia. Já a Noruega chegou a negociar seu ingresso, mas preferiu não participar do bloco. Em 1999, surgiu o euro, que é a moeda comum de 12 dos 15 países membros da União Europeia. Dinamarca, Suécia e Reino Unido não o adotaram. Então aqui embaixo você tem o mapa que demonstra a evolução da Europa. Em 57 Europa dos 6, 73 Europa dos 9, depois Europa dos 10, dos 12, dos 15, dos 25 e agora a Europa dos 20 e em 2007 a Europa dos 27, sendo que hoje nós temos 28 países que compõem o bloco. Tá legal? Que mais alguns países entraram em 2013, que nesse caso alguns países não, mais um país entrou em 2013 que foi a Croácia, ok? Aqui no próximo slide nós falaremos sobre... aqui no slide anterior, essa aqui é a assinatura do Tratado de Maastricht, tá? Que eu mencionei para vocês, onde a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar União Europeia. Aqui é a evolução, e o próximo slide fala sobre as políticas da União Europeia. Bem, sobre essas políticas da União Europeia, algumas são importantíssimas de se frisar. Veja bem, os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesses países. Então, que políticas são essas? A primeira é a política do estado de bem-estar social. Vejo que alguns países europeus desenvolveram um sistema de proteção social conhecido como Estado de Bem-Estar Social, também chamado Welfare State. Outras denominações são Estado Previdência e Estado Social de Direito. Seguro-desemprego, previdência social, sistemas públicos de saúde e educação eficientes, crédito acessível para a compra de imóveis, atendimentos de pessoas idosas e política de integração de pessoas com deficiência são exemplos das políticas de proteção social típicas desses países europeus que fazem parte do bloco. Bem, há uma crise do modelo social europeu recentemente, tá? Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento demográfico no continente. Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente, pessoal, para qualificar o crescimento vegetativo. Desse modo, o que acontece? Os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais com os idosos, né? E as receitas da Previdência Social diminuem, porque não tem muita gente trabalhando, né? Porque não tem muita gente nascendo. As elevadas taxas de desemprego dificultam a adoção de políticas mais favoráveis à imigração. Os imigrantes que entram na União Europeia muitas vezes são forçados a viver na clandestinidade. Então, ao mesmo tempo que eles precisam dos imigrantes, porque precisa dessa mão de obra, eles também têm esse grande desafio, porque eles não querem todos os imigrantes, né? Porque não querem todas as pessoas entrando de forma irregular dentro do continente. Assim, vale ressaltar algumas prioridades das políticas sociais dentro da Europa. Dentre elas, retornando aqui, tá? Algumas prioridades das políticas sociais dentro da Europa. O desemprego e a segurança pública são prioridades para se combater o desemprego e para se manter a segurança pública. Vejamos. Com relação ao desemprego, assim como as demais regiões desenvolvidas do mundo capitalista, os países da Europa Ocidental vivem um intenso processo de incorporação de novas tecnologias em praticamente todos os setores de atividades econômicas. Esse processo gera demanda de investimentos em equipamento e tecnologia por parte das empresas e agrava o desemprego, que nós chamamos de desemprego estrutural, que é aquele desemprego provocado por uma estrutura tecnológica que não tem retorno. A tecnologia é produzida, a máquina é preparada, produzida e acaba substituindo o trabalho
do homem. Tá? A pressão da população sobre autoridades e empresas públicas para diminuir o desemprego nos países europeus é muito grande. Tá? Eles lutam por melhores condições, pressionam para que o governo seja capaz de elaborar políticas públicas voltadas para a criação de novos empregos. Sobre a segurança pública, vale ressaltar que a segurança pública tem sido cada vez mais relevante no conjunto de preocupações sociais da Europa. Ainda que as taxas de criminalidade no continente sejam baixas em comparação com as da América Latina ou da África, a segurança pública preocupa a população. A crescente disponibilidade de armas de pequeno porte, vindas sobretudo de países da Europa Oriental, entre eles as da ex-Iugoslávia e da Albânia, tem contribuído para o aumento da violência. Na França, por exemplo, pesquisas de opinião pública mostram que a população considera o problema da segurança mais importante que a questão do desemprego. Então, esses dois fatores aí, essas duas alas são importantíssimas para vocês entenderem que as políticas públicas europeias estão destinadas para melhorar esses dois setores. Tá, ok? Até a nossa próxima aula. Mais uma vez, tenham todos um bom dia.